Uma boa noite a todos. Então vamos iniciar o encontro desta noite, como sempre, como de hábito, fazendo uma prece. Senhor Jesus, queridos benfeitores da vida maior, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos em alma, em pensamentos, buscando a inspiração dos nossos benfeitores espirituais na nossa tarefa de difusão doutrinária, importantíssima para que os fundamentos da doutrina de Allan Kardec possam ser explicitados da melhor forma possível, da forma mais clara, enriquecendo-nos o cérebro e o coração. Para isso, Senhor, como sempre te pedimos, as tuas luzes, a tua proteção e que os nossos benfeitores espirituais encontrem na noite de hoje as condições para que seja veiculada a mensagem designada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado aos nossos guias e benfeitores espirituais. Em teu nome, Jesus, e em nome desses amigos, abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Particularmente, eu sempre fui defensor da explanação histórica do Espiritismo. Por isso que eu insisto em tentar trazer as efemérides espíritas, as datas, os acontecimentos, como uma forma de manter viva essa memória importantíssima, já que descreve, os nossos antecedentes dentro da doutrina espírita. Estamos no mês de julho, entrando no mês de julho, e continuaremos então dando um destaque para alguns dos fatos que a história registra correspondentes ao movimento espírita, à doutrina espírita. Eu selecionei alguns poucos, em virtude do tempo que nós temos, mas que são bastante interessantes. Primeiro comentário, breve comentário, um fato ocorrido a 6 de julho de 1932. Então, aparece a primeira edição do livro Parnaso de Além-Túmulo, pela mediunidade de Chico Xavier. Sabemos que essa obra pode ser considerada um grande divisor de águas dentro da mediunidade e dentro do espiritismo nacional, principalmente. Chico Xavier se projeta nacionalmente e, a partir daí, de forma mundial, em virtude dessa obra. Por quê? Porque ela tem uma particularidade muito interessante, todos nós com certeza já ouvimos falar, e a particularidade é a reunião de vários poetas nacionais e lusitanos, que através da mediunidade do jovem Chico Xavier, destaque a sua juventude, conseguem deixar impressas mensagens na forma de poesia com a mais absoluta precisão relativa ao seu modo de escrever, ao seu modo de expressar. Então, os grandes cultores da língua portuguesa, os estudiosos da poesia, os experts, ao tomarem contato com essa obra, Parnaso de Além-Túmulo, ficaram abismados. Por quê? Porque reconheciam naqueles novos versos, naqueles novos poemas, destaque novos, certamente não existiam, essas não eram cópias, não eram adaptações. Eles visualizaram nessa exposição poética a mesma métrica, os interesses peculiares, a linguagem própria de cada um dos autores e ficaram praticamente, literalmente chocados, a tal ponto que um deles, um dos grandes críticos literários na época, teria afirmado que Chico Xavier, se estivesse retirando esse material da sua própria mente, mereceria várias cadeiras da Academia Brasileira de Letras.
Então, a partir dessa obra, reeditada já inúmeras vezes, a mediunidade de Chico Xavier passa a ser conhecida, conhecidíssima, e ele inicia o seu verdadeiro apostolado mediúnico, né? A partir disso, recebendo, né, uma série de autores, escritores e personalidades nas mais diversas formas de apresentação literária, né? Um dos mais conhecidos posteriormente, né, que passa posteriormente a fazer parte praticamente da literatura mediúnica espírita, um dos mais atuantes seria o espírito de Humberto de Campos, que posteriormente assume a alcunha de Irmão X em face de um processo movido pela sua então viúva, contra o próprio Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira. Então, sempre é importante lembrarmos da edição, né, dessa obra Parnaso de Além Túmulo, embora a maioria talvez nunca tenha lido em virtude da especificidade do seu conteúdo, mas é uma obra que literalmente marca uma divisão, né, dentro da mediunidade, dentro do espiritismo nacional e do espiritismo mundial. A segunda data que nós gostaríamos de fazer referência, 7 de julho de 1930, marca o desencarne de Arthur Conan Doyle, criador do famoso detetive Sherlock Holmes. Adepto do Espiritismo, Conan Doyle escreveu a história do Espiritismo. Quem não conhece Sherlock Holmes, né? Não só da literatura, dos filmes, das inúmeras edições, né? Revisões dos filmes, né? em que Sherlock Holmes é uma personalidade, é um detetive que tem uma capacidade fantástica de percepção. É extremamente detalhista, atento a todo e qualquer detalhe e chama a atenção, né, dentro de toda a cultura da obra, do que é procurado apresentar, uma grande expressão materialista, porque todas as questões, inclusive eventualmente algumas, que poderiam ser associadas ao transcendental, ele acaba revertendo, ele acaba descobrindo, né, através do seu raciocínio matemático, lógico, que as explicações naturais poderiam elucidar semelhantes questões. Então, Sherlock Holmes passa para a história como sendo o materialista, o detetive, aquela pessoa atento, incapaz de ser enganada, né, de ser ludibriada por fraudes, por tentativas de fraude. E qual é o detalhe mais importante dessa data e esta relação? Bom, Conan Doyle se tornou então um grande escritor, foi inclusive nomeado cavaleiro pelo governo britânico, né, Sir Arthur Conan Doyle, e ele escreve depois, né, que ele tem contato com o espiritismo. Nós estamos falando aqui na década de 30, o seu desencarne. Então, ele teve um amplo contato com fatos espíritas, inclusive pesquisando, analisando médiuns, né, e voltando-se para o aspecto histórico, deixando registrada numa de suas obras, a mais conhecida, a chamada História do Espiritismo, exatamente esse apanhado, né? Ele se volta aos primórdios, ao neo-espiritualismo, ao espiritualismo americano, ou seja, inclusive antecessor dos fenômenos da família Fox em Hydesville, e passa, a partir dali, a trazer narrativas desses avanços históricos, né, passando por vários médiuns, fazendo várias análises desse progresso do espiritismo. É uma das obras mais completas com relação à história do espiritismo. E nos deixa, né, uma mensagem lateral, né, de necessidade sempre imperiosa, né, depreende-se
do autor, da personagem principal, Sherlock Holmes, do seu interesse histórico, da sua forma de apresentação, depreende-se sempre uma necessidade de uma análise racional de tudo aquilo que nos chegue. E este é um dos princípios da doutrina espírita, né? Como Allan Kardec e os bons espíritos bem explicitam. Fé raciocinada. Não basta crer, não basta apresentarmos-nos como crentes, né? Crédulos de uma doutrina, mas é preciso que essa crença tenha sido baseada na razão, na análise do conteúdo que nos é apresentado. E esse conselho deve nos perseguir de forma permanente. Então, a lembrança de Arthur Conan Doyle do seu desencarne tem essa função de nos chamar sempre para a razão, para que tenhamos fé, para que pratiquemos a doutrina, para que pratiquemos o mediunismo, a mediunidade, mas tudo a partir de uma análise bastante objetiva daquilo que se faz, da onde se está, para que nós não venhamos a nos enganar e, dessa forma, não participarmos da forma mais correta no movimento em que estamos integrados. Uma terceira data, da que nós selecionamos, e que se relaciona com uma outra, 9 de julho de 1918 e 20 de julho de 1918, extremamente próximos, do mesmo ano, em que tratamos da primeira data da desencarnação na Itália da famosa médium Eusápia Palladino. E em 1918 também, né, em julho, como nós falávamos, o desencarne da médium Elizabeth de Esperança. Não importa muito, né, nos aprofundarmos em comentários referentes à vida dessas duas personalidades. Cada uma delas daria, com certeza, um encontro separado. O que nós gostaríamos de destacar é a grande função nessa época. Nós falamos em desencarnação em 1918, então elas tiveram, ambas as médiums, tiveram uma grande atuação durante várias décadas dentro da experimentação psíquica. Não foram apenas médiums, a Eusápia Palladino e a Elizabeth de Esperança, que ficaram conhecidas, vamos dizer assim, do povo, da população. Não, foram médiuns cujos fenômenos foram pesquisados, analisados por vários cientistas, por vários pesquisadores, por intelectuais de suas épocas, que realizaram uma série bastante extensa de experimentos. Quero destacar que a maioria desses experimentos estavam relacionados às suas mediunidades de efeitos físicos. Nós sabemos que dentro da conceituação da mediunidade, que Allan Kardec nos apresenta no livro dos médiuns, nós temos dois grandes grupos: a mediunidade de efeitos intelectuais, a mediunidade de efeitos físicos. A mediunidade de efeitos intelectuais, né, como sendo aquela através da qual mensagens de cunho objetivo, claro, literárias, né? Ou seja, a psicofonia, a psicografia, onde há verdadeira e clara expressão de ideias, né? De objetivos. Na mediunidade de efeitos físicos, nós temos literalmente efeitos materiais, ou seja, deslocamento de objetos, volitação, né? Ascensão de objetos, aparecimento de objetos, materialização de corpos, materialização de espíritos, ou seja, fenômenos ditos objetivos. Por que objetivos? Porque são perceptíveis pelos sentidos materiais, a visão, a audição, o próprio olfato, a materialização, por exemplo, de cheiros ambientais, de perfumes, que comumente nós ouvimos falar no caso de Chico Xavier, né,
que onde ele estava, muitas vezes no ambiente onde ele estava, havia um profundo surgimento de aroma de rosas ou de éter, né, em virtude e em função do espírito que estava nas proximidades, fato semelhante que ocorre com o Divaldo Franco, fenômenos de efeitos físicos. Pois essas duas médiuns foram muito pesquisadas, mas naquelas experimentações em que, inclusive, mãos, pés eram amarrados, a médium era isolada numa cabine, ou seja, não era apenas uma reunião, uma sessão em uma sala com muitas pessoas, sujeita, eventualmente, que poderia apresentar, inclusive, a hipótese de fraude. Então, a literatura registra e fotograficamente muito desses efeitos. Nós podemos encontrar essas imagens na internet, em obras específicas, em que as mesas estão levitadas ao contato da mão de uma dessas médiuns, ou de ambas as médiuns, em que flores são materializadas na reunião mediúnica, né? Surgidas naturalmente do nada, né? Ambiente completamente fechado. Então, para explicitar a importância desses fenômenos, não só na fase inaugural do Espiritismo, já não estamos falando agora de 1857, ano da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Não estamos falando dos anos imediatamente posteriores. Já estamos avançando no século XX e nós temos essas médiuns, como muitos outros contemporâneos e que vieram posteriormente a estas, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, poderíamos citar uma série deles, mas que tiveram todos a função da comprovação física da existência, da sobrevivência espiritual. Esse é o grande detalhe. São médiuns com faculdades muito raras, muito especiais, cada vez mais escassos no universo das casas espíritas, do movimento espírita, em função, inclusive, já da não mais necessidade dessa comprovação material desses fatos. Hoje as sociedades espíritas, né, como já há algumas décadas, de uma forma especial, né, voltam-se a outro tipo de tarefas, principalmente aquelas relacionadas à utilização da mediunidade para o campo assistencial. O campo da desobsessão, da orientação aos desencarnados, da fluidoterapia, ou seja, atividades que visam a construção espiritual do ser, né? Ou a assistência dos espíritos, né? Atormentados, adoentados, perturbados, inclusive, como nós citávamos, nos processos de libertação espiritual. Mas sempre cabe e vale a pena registrar, porque foram médiuns como essas duas, conhecidíssimas dentro da literatura espírita, médiuns que marcaram a sua presença com destaque para a ausência de processos fraudulentos. Pelo menos a literatura as registra como médiuns permanentemente autênticas, né? Já que poderia eventualmente ter ocorrido algum problema com relação às suas práticas. A outra data que nós queríamos destacar, 12 de julho de 1902, nascimento de Jesus Gonçalves. Anceniano, internado na colônia de Pirapitingui, dirigiu um centro espírita naquele local. É um fato sempre muito interessante, né? Jesus Gonçalves ainda é muito desconhecido na doutrina, né? Ordinariamente falando. Mas por que passa a história com um registro especial? Jesus Gonçalves era uma pessoa normal, comum, como qualquer um de nós, cheio de idealismo, né? Casado, que tinha até um determinado momento da sua vida, ainda na juventude, uma vida considerada normal. Até que descobre ser portador, utilizando-me da expressão da época, da lepra.
o mal de Hansen, a hanseníase. Ocorre que naquela época, década de 20, 30, e isso avançou ainda alguns anos, essa doença era tratada como algo necessitado de expurgo social. A pessoa detectada como portadora não mais tinha a liberdade à sua disposição. A comunicação era obrigatória às áreas da saúde, e a área da saúde mobilizava inclusive o aparato policial para retirar aquela pessoa de sua casa, da circulação social, e ela era internada compulsoriamente num sanatório, num leprosário. E aí iria viver o resto dos seus dias. Até porque os tratamentos àquela época não tinham o sucesso como tem hoje, né? Embora com a aplicação de várias técnicas, a tendência era de que muito poucos mesmo ficassem curados e pudessem ser restabelecidos socialmente. Quando ocorria tal situação rara, os sulcos, a fragmentação, principalmente do rosto, a perda, né, do nariz, principalmente, orelhas, né, que eram as regiões mais afetadas, literalmente mutilações ocasionadas pela doença, acabavam levando o indivíduo, mesmo posto em liberdade, a novamente buscar a reclusão, porque socialmente não eram aceitos devido à própria aparência. Jesus Gonçalves foi um desses casos, no sentido de ser recolhido, levado ao sanatório de Pirapitingui e lá passou a viver o resto da sua vida. Teve severas chagas, né? Severas chagas físicas, os pés, as extremidades são muito atacadas pela lepra, mãos, pés, as próprias pernas, a falência dos rins, o rosto é completamente transfigurado, enfim, todo esse aspecto, infelizmente, depreciativo, vamos dizer assim, da aparência, Jesus Gonçalves desenvolveu. Materialista e em função, inclusive, da sua segregação social, revoltou-se acima de tudo e revoltava-se mais do que nunca com a ideia da divindade, porque se julgava alguém preterido, né? Preterido por qualquer que fosse a expressão divina. Lá dentro do sanatório, né, na presença de outras dezenas ou até mesmo centenas de leprosos, ele passa a escutar que um ou outro companheiro, uma ou outra pessoa era espírita, tinha convicção espírita, mas, né, até por aí nada lhe afetava, até de uma certa forma lhe provocava algum tipo de reação. Certa feita, ele estava acometido de dores atrozes, que a hanseníase, naturalmente, em função de toda essa problemática, acabava trazendo aos pacientes. E naquela noite, naquele final de tarde, as dores que ele tinha eram tão grandes, que ele voltou-se, né, em pensamento para Deus e disse: Deus, se tu existe, coloca neste copo de água um remédio, um medicamento, para que as minhas dores sejam melhoradas. E ele espera um pouco e ingere aquela água. E nota que pouco tempo depois aquilo arrefece, diminui substancialmente as suas dores, o seu desconforto. A partir daí, ele passa a prestar atenção na religiosidade e passa mais especificamente a ter contato com aquelas ideias espíritas já difundidas no interior do sanatório de Pirapitingui. Pessoas àquela época, espíritas, já visitavam eventualmente aquela colônia, aquele sanatório, aquele leprosário,
E, através das suas visitações, pregavam o evangelho, ensinavam algumas questões mais específicas do espiritismo, realizavam inclusive pequenas reuniões de consolo àqueles internados que simpatizavam com essa ideia. E Jesus Gonçalves, a partir dessas análises, passa a se interessar pelo espiritismo a tal ponto que ele funda dentro da instituição um centro espírita, Santo Agostinho, e passa a dirigir e coordenar uma série de ações, não apenas dentro da ótica espírita, como ações sociais no interior daquela colônia. É claro que isso tem uma projeção nacional, muitas pessoas passam a ter conhecimento das atividades de Jesus Gonçalves ali dentro. Ele também desenvolve, né, a mediunidade, casa-se no interior da colônia com uma interna cega, que é portadora de mediunidade ostensiva, e as atividades espíritas se desenvolvem, então, de uma forma especial. Mantém correspondência com Chico Xavier, epistolar, né? Mantém correspondência com Divaldo Franco, com Ivone Pereira, se não me falha a memória, enfim. É uma personalidade que marca o espiritismo e marca aquela colônia. Ao desencarnar, volta a comunicar-se através de Chico Xavier. E deixa, inclusive, gravadas algumas obras, várias mensagens. E neste inframeio revela, através de Chico, né, que ele havia se dado conta do motivo da sua internação. Então ele diz que em existência passada, uma das mais antigas que ele tinha lembranças, ele fora Alarico, o rei dos visigodos, o bárbaro, que na condição de líder bárbaro, naturalmente infligiu dores atrozes em inúmeros conquistados em inúmeras cidades. E que ele havia, durante algumas encarnações antes daquela última, experimentado, né, a lepra por várias vezes. Mas que naquela reencarnação, como Jesus Gonçalves, ele estava vencendo praticamente, definitivamente, o seu karma relacionado à sua existência como alarico. E deixa a frase, uma das frases que mais marca, através de Chico Xavier, essa sua passagem, diz, num trocadilho, ele diz, agora, Alarico era o leproso e Jesus era o rei. Então, é uma história muito edificante, há mais de uma obra sobre Jesus Gonçalves, vale a pena pesquisar, vale a pena entender com maior profundidade esta vida. Queremos também destacar, em 16 de julho de 1193, o nascimento de Clara de Assis. Clara de Assis, que passa a ser uma companheira permanente ao lado de Francisco de Assis, na sua obra notável, na obra notável de Francisco de Assis, de evangelização, de mudança, né? Dessa mudança imperiosa que se fazia nessa fase medieval, buscando a verdadeira transformação social e religiosa, né? Francisco de Assis dispensa comentários. Clara de Assis é trazida para as efemérides espíritas em função do fato, que provavelmente quase todos nós saibamos, ou todos nós sabemos, que representa uma das encarnações da mentora Joana de Ângeles. Dentre as suas várias passagens históricas, dentro do cristianismo, como sendo a divulgadora, a pregadora, a incentivadora, na condição de mulher em tempos absolutamente difíceis, Clara de Assis revela ser uma das encarnações de Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, a mentora de todos nós dentro do processo de evangelização, né, sob as luzes do Espiritismo no Brasil. Vale a pena também fazermos uma pesquisa, explorarmos mais essas peculiaridades das suas múltiplas reencarnações,
para entender a psicologia, dentro das nossas limitações, naturalmente, desse espírito notável, que se caracteriza nas últimas décadas exatamente por nos passar valores ou desdobramentos doutrinários em torno da psicologia profunda espírita, o que tem feito, o que tem proporcionado uma grande revolução no movimento espírita. E por último, para concluir, dentro dessa seleção que tem que ser bastante estreita, a data de 17 de julho de 1919, referente à desencarnação de William Crookes. William Crookes, o cientista, né? O descobridor do elemento tálio, aquele que desenvolveu pesquisas com os raios catódicos, o descobridor da energia radiante. William Crookes é bem a marca do cientista espírita. E ciência espírita é algo muito raro. Poucos foram os verdadeiros cientistas espíritas. Muitos aventureiros, mas poucos foram os verdadeiros cientistas espíritas. E o que mais marca William Crookes para nós é que antes dele dedicar-se às pesquisas espíritas, principalmente nas suas experimentações envolvendo o espírito de Cat King, né, que se materializou durante 3 anos aproximadamente no seu laboratório, né, através de uma jovem médium, Florence Cook, era que ele, antes de tudo isso, era um cientista absolutamente renomado e conhecido. Ou seja, ele coloca a sua carreira em pleno ano de 1878, 1880, período de 85, enfim, a partir de 1880, ele coloca a sua carreira, os seus títulos, o seu reconhecimento acadêmico em xeque, mas ele decide experimentar. E essas experimentações, que renderam também várias obras, se encontram disponíveis na internet, fazem com que ele comprove absolutamente a realidade da sobrevivência espiritual. Vale a pena ver as suas fotos feitas no seu laboratório, na presença de um grupo seletíssimo de pessoas, ao lado, abraçado, com o espírito de Cat King, que afirmava ser filha do pirata Morgan, e deu inúmeras manifestações e comprovações da sua individualidade, com experiências, apertando a mão dos presentes, deixando pedaços da sua roupa materializada para análise posterior, assoprando em um tubo preso, ligado a um vaso, a um líquido de barita, demonstrando que naquele momento ela expelia o dióxido de carbono, enfim, demonstrando a realidade da sobrevivência espiritual de forma material. Então, o William Crookes passa para a história como sendo o verdadeiro exemplo, ou um dos maiores, ou o maior exemplo de aplicação da ciência à época, com o que se tinha de melhor à época, a nível de instrumentação, né, de condições de pesquisas, para comprovar a existência, a realidade da vida pós-morte. Isso, então, é o resumo. É uma síntese de várias datas que nós poderíamos trazer aqui, não fosse a questão do tempo. Mas acho que com isso nós já podemos dar uma boa ideia do vastíssimo campo que nós temos de pesquisa, demonstrando que a história nos traz sempre, basta querer pesquisar, basta querer buscar, nos traz sempre elementos importantíssimos de análise daqueles que nos antecederam no campo da mediunidade, no campo da pesquisa, no campo social, no campo da estruturação da doutrina que hoje nós abraçamos. E vamos encerrar o encontro dessa noite, então, agradecendo mais uma vez a Ti, Senhor, que nos possibilita sempre, por meios diversos, a extensão do nosso conhecimento doutrinário.
que nos permite possamos estar sempre juntos, ainda que não fisicamente, mas unidos pelas forças mentais, pelo pensamento, em torno desse mesmo ideal, o ideal do Consolador prometido. Vimos mais uma vez na noite de hoje esses vários exemplos. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda e a ajuda dos benfeitores espirituais, também servirmos de exemplos, de modelos, dentro das nossas dificuldades, da nossa pequenez, mesmo sabedores de que ainda praticamos atitudes não cristãs, que ainda cometemos erros, mas que sejamos, na medida das nossas possibilidades, modelos, para que os outros vejam que é possível, assim mesmo, nos dedicarmos a sermos melhores, um pouquinho de cada vez. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Muito obrigado por mais essa oportunidade em nossas vidas, Senhor. Sejamos todos abençoados. E em Teu nome, e em nome dos bons espíritos, os verdadeiros responsáveis por este encontro, encerramos a palestra doutrinária na noite de hoje. Que assim seja.